de ferro está passando por uma limpeza. Confesso que ficou mais bonito, a verdade é essa. A equipe da Secretaria de Serviços Urbanos retirou aqueles arbustos, né, que existiam, que vinham até o solo, eles eram mais baixos, eram simples arbustos, vinham até o solo. Algumas árvores foram cortadas, árvores frutíferas inclusive, que eu lamento bastante porque achava muito legal, muito bacana essas árvores frutíferas, porém elas foram cortadas, elas não precisam ser preservadas, na promessa de que outras deverão ser colocadas mais adequadas para este local, nesse ponto aí. Segundo a Prefeitura, trata-se de um pedido dos próprios comerciantes, tanto do lado de lá, na Avenida das Esmeraldas, quanto do lado de cá, a Avenida Tiradentes. Essa é a Tiradentes que você está vendo aí, olha como é que ficou. Esses locais onde haviam arbustos, havia árvores e que estão agora em terra, esses locais vão receber grama novamente, vai ser refeito o gramado. E você viu as máquinas inicialmente nas imagens aí, destocando as raízes das árvores que foram cortadas. Agora, obviamente, deverá ser feita uma nova arborização deste local, e aí, imagino eu, com resedás, que não crescem tanto, e outras plantas mais adequadas para esse local. A justificativa é a seguinte: primeiro, dar uma limpada, um aspecto diferente, aquela coisa toda. Segundo, evitar aqueles arbustos mais baixos que haviam e que serviam de esconderijo, tanto para o pessoal que não tem o que fazer, que fica lá emporcalhando o local, então tinha quem defecasse por lá, ia dormir embaixo dos arbustos e deixava uma sujeira tremenda, latas, resto de marmita, papelão para deitar em cima, coisa e tal, quanto, o que é pior, né, tanto esses que eu citei, quanto bandidos marginais que ficavam à espreita de quem passasse pela avenida, seja do lado de lá onde tem a pista de Cooper, na Esmeraldas, lá em cima, quanto aqui embaixo na Tiradentes, para poder praticar pequenos furtos, né? Então tá aí o novo aspecto, então, da Avenida Tiradentes, serviço feito pela Prefeitura Municipal. Nesse ponto aí, para a imagem, por favor, ó. Olha aí, ó, nessa questão, tá vendo o ônibus ali da Sorriso e tá vendo o ponto de ônibus aqui, bem em cima de onde está a logomarca do programa Hora H, tá? Ali antigamente existia uma mangueira e ainda servia essa mangueira de proteção para quem ficava esperando o ônibus. Eu espero, com sinceridade, que o prefeito seja suficientemente capaz de exercer o poder que ele tem, a obrigação até que lhe é inerente de fiscalizar o serviço de transporte público e exigir que a população seja bem atendida. Veja o ponto do ônibus ali, ó. Tá vendo o ponto do ônibus? Na calçada. A calçada tem, olha onde tem o poste. Imagina uma pessoa passar ali, uma pessoa não precisa ser obesa, não, mais gordinha, mais fortinha. Como é que ela faz para passar naquela calçada? Tem 50 centímetros de calçado, tem um poste no meio, tá vendo? Um absurdo. Como é que um administrador permite um negócio desse? Não foi o Vinícius quem fez, foi o pai dele, quando prefeito, né? Não tem 1 metro de galeria pluvial nessa Avenida Tiradentes, ela tem um canteiro central de 50 centímetros de largura, quando muito, e ainda uma calçada nesse lugar aí, ó, com um poste no meio. E o ponto do ônibus? Não tem um lugar para sentar. Ah, senta na mureta. Quer dizer, bem feito para quem é pobre, bem feito para quem depende do transporte público. Absurdo, né? Tem que esperar o ônibus debaixo do sol, debaixo da chuva, no vento, sem um lugar para sentar. Vai sentar ali, vai sujar o bumbum, porque desce terra, desce enxurrada ali daquele canteiro existente, dividindo a Avenida Tiradentes, que você está vendo aí, da Esmeraldas, que fica lá em cima. Então, um pouco mais de zelo, de cuidado com a população, não custaria nada ao senhor prefeito municipal. Tem que ser um pouco sensível. Se ele nasceu e é criado em berço de ouro, a maioria da população mundial, não é aqui de Marília, não, mundial, não, passa apertado, vive com uma penúria tremenda. Então você já pensou um negócio desse? Ó? Aquele poste podia muito bem estar do lado de cima, aquele ponto de ônibus, podia existir uma abertura naquele canteiro, não ia se opor quem é responsável, proprietário, quem detém essa área aí, que deve ser a Estrada de Ferro, nem sei quem é que é responsável hoje por isso, a ALL, se não me falha a memória, ou sei lá quem, enfim, era de um, vendeu para o outro, agora deve ser a ALL. Mas não ia se opor a fazer um vinco ali, ó,
uma abertura naquele canteiro de 1,5 metro de profundidade, ou 2 metros que seja, por 2 metros de largura, 2,50 metros, e fazer uma coberturazinha com um banco, com assento para a população esperar ônibus. É que em Marília, infelizmente, tem muita gente, muito administrador, nariz empinado, né? Ele acha que porque ele é rico, todo mundo tem que ser rico. Mas tem gente que caminha por aí porque não tem carro. Tem gente que caminha por aí porque vai esperar o ônibus. Esses administradores do passado se esqueceram disso. Inclusive o pai do atual prefeito, que é dele a obra aí da Avenida Tiradentes, né? Puxa vida, podia ter sido bem melhor projetada essa avenida aí, né? Bem melhor projetada. A gente vê os erros todos, estão aí, ó, para quem quiser enxergar, porque tem quem não queira enxergar. Mudando o assunto de pato para ganso. Obras de duplicação da Avenida Jockey Club superposta. Esta avenida, a BR-153, no seu trecho urbano, seguem avançando na direção de Marília, na direção aqui da cidade. Elas tiveram início na praça de pedágio e vão até a delegacia da Polícia Federal, ali pela BR. Homens e máquinas trabalham, como os senhores estão vendo aí. Olha que baita maquinona essa. Olha como é que ela faz para mudar o eixo. Ó. Ela apoia naquela mão e ela muda o eixo. Bacana, né, o jeito como o pessoal trabalha com isso aí. Então vejam que as obras estão num ritmo acelerado. Quem está pagando isso é o governo federal, através do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes, que é um órgão do Ministério dos Transportes, até porque a rodovia é uma BR, ela é uma rodovia federal, a 153, a Transbrasiliana, corta o Brasil até chegar lá debaixo do Rio Grande do Sul, vai até Brasília, né? Enorme a BR-153. Agora, quero que os senhores prestem atenção numa coisa, segura a imagem aí. Hoje, quinta-feira, vai ter uma reunião no Centro Comunitário do Jardim Marajó. Marajó, olhando as imagens aí no vídeo, está à esquerda, de onde tem aquela terra ali vermelha. Está à esquerda do Marajó. Se a gente olhar à direita, tem a pista da BR, que é, obviamente, superposta à Avenida Jockey Club, e do outro lado a Vila Hípica, ok? Então hoje vai ter uma reunião no Centro Comunitário do Jardim Marajó, que fica atrás daquele prédio branco que tem ali, 4 horas da tarde, moradores que estão reclamando de rachaduras nas paredes de suas residências, principalmente as residências mais próximas da obra, né? Nessa rua que a gente está vendo aí. Eu até estive lá, confesso, não vi nenhuma casa com rachadura na parede, mas também não foi toda a casa que a gente bateu e que tivesse gente lá para nos atender, mas reclamam dessas rachaduras em razão do maquinário pesado que está trabalhando aí junto à BR-153 e reclamam também de que foi fechada a passagem que tem do Marajó para a Vila Hípica. E essa passagem que é criminosa, porque durante 20 anos ela matou muita gente que ia atravessar a BR e era atropelada, carro que se envolvia em acidente. Olha, um horror o que já aconteceu aí, um horror o que já aconteceu. É necessário realmente que se faça o que está sendo feito, ninguém é contra a obra, mas fecharam a passagem e aí complicou a vida de quem mora desse lado esquerdo aí. Tem vários bairros aí, principalmente o pessoal do Marajó. E aí, para atendimento médico, o posto de saúde fica do outro lado, fica na Vila Hípica. E o sujeito, ou a pessoa, a senhora, enfim, a mãe que vai levar a criança ao médico, ela vai ter que, se não quiser, passar por sobre o guarda-reio que foi instalado ali, cruzar a pista num local que já ficou extremamente pior do que era antes, né? Que agora está tendo essa movimentação de terra, máquina e tal. Para ganhar o outro lado, ela, para fazer isso com mais segurança, ela vai ter que caminhar 300 metros aproximadamente para pegar a outra passagem que tem de um lado para o outro. E aí voltar os 300 metros pelo lado de lá, pelo lado da Vila Hípica, e depois caminhar até o posto de saúde. Então vejam, vamos trazer as imagens agora para ver quanta pessoa tem que caminhar. Olha, daquelas árvores que você vê ali, onde tem um carro branco parado, olha só, vem vindo, tudo isso aí a pessoa tem que marchar, porque é tudo cercado agora, tudo alambrado. Então ela tem que vir direto, tudo isso aí que você está vendo, ó, até ela chegar nesse ponto aí, ó. Aqui tem a passagem, esse Monza está parado aí, bem próximo da passagem. Olha lá o carro na rodovia e ali a passagem que eu falei. Então, esta passagem está a 300 metros de distância daquela outra que nós mostramos lá atrás. Agora, vejam, senhores, quem não quer caminhar e não tem condições de caminhar tudo isso, até uma pessoa com dificuldade de locomoção ou que esteja numa condição que a impeça de caminhar mais rapidamente, tipo uma mãe empurrando um carrinho de nenê. Nós filmamos uma situação dessa, a mãe que vinha voltando
lá do atendimento de saúde que fica na Vila Hípica, aí pessoas passando aí, pedestres atravessando, esse é o ponto que liga do lado de lá a Vila Hípica, do lado de cá Marajó. Essa mãe aí vem vindo, ó. Olha o que ela tem que fazer para atravessar isso aí. Carrinho de nenê, ela cruzou a pista da BR, uma rodovia federal. Olha como é que ela faz ali, ela tira a criança do carrinho, ainda que é uma criança que já para em pé, pessoas fossem um bebezinho, como é que ela ia fazer? Olha lá, agora ela passa o carrinho por sobre o guarda-reio, ali. Agora ela pega o bebê novamente, bota dentro do carrinho e ela continua o trajeto dela. Então, dificultou demais, sem dúvida alguma, o guarda-reio aí impedindo a passagem. A obra é importante? Importantíssima. Necessária? Necessária ao extremo. Parabéns pela obra? Parabéns pela obra. Já era reivindicada há mais de 20 anos. Dezenas de pessoas já foram feridas ou mortas nesse trecho, nesse local. Por isso a duplicação, por isso as rotatórias serão 3 nesse trecho até a delegacia da Polícia Federal, mas vai ter que fazer um ajuste ali, porque não está prevista a construção de passarela. Tem que prever passarela, tem que ver o que fazer ali para facilitar a passagem das pessoas, principalmente pedestres, de um lado para o outro. E nesse exato momento, este é um problema enfrentado pela população. Como é que faz? Do Marajó para ganhar a Vila Hípica, para ir ao atendimento de saúde existente instalado na Vila Hípica. Ou constrói atendimento de saúde para o lado de cá no Marajó, ou então, não sei o que é que vai ter que fazer, algum dispositivo ali. Na reunião de hoje, 4 da tarde, Centro Comunitário do Marajó, estarão presentes também representantes da Transbrasiliana, que é a empresa que administra a BR e é responsável, obviamente, também pelo acompanhamento das obras. Mais uma vez, mudando de assunto, isso é importante, hein? Greve dos trabalhadores do Complexo Famema continua e a adesão aumentou para 80%. Você vai vendo imagens dos grevistas, né? Aí de frente à entrada do HC. Complexo Famema, que administra a Faculdade de Medicina de Marília, o Hospital das Clínicas, o Materno Infantil, que administra o Hospital São Francisco na Zona Sul, o Hemocentro, administra o Ambulatório Mário Covas e por aí vai. É enorme, não é? Moral da história, tinha lá 50% de adesão no primeiro dia, que foi segunda-feira, na quarta-feira ontem 65% de adesão e hoje já se fala em 80% ou até um pouco mais na média. A estimativa é feita pelo Sindicato da Saúde. Agora há pouco também aconteceu uma assembleia dos docentes e alunos da Faculdade de Medicina que deliberaram por entrar em greve em apoio aos trabalhadores. A notificação à direção do Complexo Famema será feita na tarde desta quinta-feira e a greve dos docentes, residentes e alunos da Faculdade de Medicina de Marília terá início amanhã, sexta-feira. Segundo Aristeu Carriel, presidente do Sindicato da Saúde, amanhã haverá também uma passeata dos grevistas pelas ruas e avenidas da cidade. A concentração vai ser no portão de entrada do HC, esse aí que você está vendo nesse local, portão de entrada do HC, 3h30 da tarde. Passeata vai começar 4 da tarde, amanhã, sexta-feira, e aí vai em direção à Avenida Sampaio Vidal. Além dos trabalhadores grevistas, e deverão participar professores da Famema, alunos e residentes. Ontem o sindicato também registrou um boletim de ocorrência na polícia contra a direção do Complexo Famema, que havia baixado uma ordem para não aceitar filhos de trabalhadores grevistas na creche que atende os funcionários do local. O Aristeu Carriel entende que isso se trata de crime contra a organização do trabalho e fez boletim de ocorrência para garantir os direitos dos funcionários do complexo. Segundo ele, apesar da greve, a categoria está se revezando numa escala de rodízio de serviço para manter o atendimento de saúde à população. Então, nada mais justo, decente e de bom senso que a diretoria do Complexo Famema, enquanto não há um entendimento que ponha fim à greve, que coloque fim a esta greve, que permita os filhos dos trabalhadores, mesmo grevistas, serem atendidos lá na creche. Até porque também há revezamento de funcionários na creche para dar atendimento a essas crianças. E apesar da greve ter começado segunda-feira, ainda não teve qualquer proposta de reajuste salarial para os trabalhadores por parte da direção do Complexo Famema. Os trabalhadores pedem recomposição nos salários, as perdas inflacionárias dos últimos 3 anos, totalizando 30%, e a proposta máxima que se falou, não foi levada oficialmente para os trabalhadores, se falou 8%. E isso foi falado pelo governador
Geraldo Alckmin, numa visita que fez no final da semana passada a Tarumã, e aí um político aqui da cidade saiu na primeira página do jornal dizendo que o governador tinha feito essa proposta de 8%. Tudo fotografia, todo mundo sorridente, mas proposta de fato, oficial, nada ainda levada aos trabalhadores. Quem garante que isso não aconteceu é o diretor da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Estado de São Paulo, Pedro Tolentino, que é mariliense, deu essa entrevista ontem pra gente. Então foi só garganteamento, não teve nada no papel preto no branco, nem para esses 8%, muito pouco, irrisórios, frente aos 30% que são reivindicados. E eu quero exibir mais uma vez, para não pairar dúvida da gravidade desse problema, com relação aos hospitais do Complexo Ufamema, a Amélia Auxiliadora de Oliveira, 29 anos, trabalha no HC, trabalha no pronto-socorro, o lugar mais crítico do Hospital das Clínicas, e ela falou sobre a questão da falta de vagas, pacientes que ficam nas macas, que não tem como cuidar dessas pessoas e que mesmo com o hospital superlotado, continuam mandando pacientes para lá. Veja o que ela disse, que foi tema de muitos comentários na página do Hora H no Facebook. Muita gente se comoveu com o que disse essa senhora, essa funcionária de quase 30 anos do HC, dona Amélia Auxiliadora de Oliveira. Quando acaba a vaga, não tem mais vaga. Aí fala assim, não temos mais vaga. Aí eles falam assim, vai para vaga 1, vai para vaga 0. É vaga 0. Não, tem vaga 01, vaga 02, vaga 03 e assim por diante. É o pessoal no banco de reservas para entrar no quarto do hospital. Vem lá da DIR lá, manda os pacientes sem ter as vagas. E a gente mesmo sem ter o corpo de funcionário, a gente assume porque é ser humano. A gente assume mesmo sabendo que nós não estamos dando a qualidade que eles merecem. A gente assume. Aí a gente fica doente porque a gente se mata de trabalhar, psicológico vira um lixo. A gente não consegue essa situação dominar mais. Então a gente gostaria de ser respeitado. O nosso movimento, ele é mais do que justo. Hora H. Esse negócio de vaga 01, vaga 02, vaga 03, para ficar claro de uma vez por todas, não tem mais vaga. Aí manda um paciente para lá, como é que faz? Vaga 01. 01 é o quê? É o primeiro suplente para a primeira cama, primeiro leito que vagar no hospital. Então fica ali, ele é o 01. E o 02? 02 está na fila, mas atrás do 01. 03, 04, 05 tem fila de espera. Uma barbaridade. Responsabilidade disso tudo é de um homem chamado Geraldo Alckmin. Vai, vota nele, vota, é isso aí, ó. A resposta é esta. É o que temos para o momento, senhores. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Hoje é quinta-feira, dia 29 de agosto, Dia Mundial de Combate ao Fumo, dia também de São João Batista. Em 1825, nessa data, Portugal reconhecia a independência do Brasil. Demorou 3 anos para isto. Em 1852, começava a construção da primeira ferrovia do país, foi no Rio de Janeiro. Em 1966, nessa data, os Beatles faziam o último show oficial da banda. Foi em São Francisco, nos Estados Unidos, lembrando que os Beatles, a banda, era inglesa. Estão faltando 124 dias para o final do ano e começa aqui a edição de número 167 do Hora H pelo canal 15 da TV Comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Veja agora os destaques principais desta edição do Hora H. Servidores. Uma semana depois, Prefeitura ainda não deu resposta à solicitação de retomada das negociações da campanha salarial. A reposição inflacionária continua na Justiça e sem decisão também.
Marcha da Cidadania. Divulgação começa a ser feita nas redes sociais e através de panfletagens no centro, terminal urbano e igrejas de toda a cidade. Saiba também que o local de concentração para a Marcha da Cidadania mudou da primeira para esta, que vai acontecer agora dia 7 de setembro. Esgoto. Vereadores querem incluir os distritos de Dirceu e Amadeu Amaral nas obras que estão sendo retomadas no município. Os dois locais ainda não possuem coleta de esgoto. Contas não pagas. Base aliada defende ritmo de serviços da atual administração e culpa falta de recursos e desconfiança provocada pelos governos anteriores. Greve. Grande Bauru e Sorriso acusam o Sindicato dos Motoristas de intransigência aqui na cidade. Estas e outras notícias para você a partir de agora no Hora H. Olha, continua de pé, pelo menos até o momento, hoje já é quinta-feira, a greve dos motoristas e cobradores da Grande Bauru e da Sorriso, marcada para ter início na próxima segunda-feira. Através da imprensa, as empresas de ônibus Grande Bauru e Sorriso estão condenando a proposta de greve aprovada em assembleia pelos próprios funcionários das duas empresas na última segunda-feira. As empresas anunciaram que vão tomar e já estão tomando todas as medidas judiciais cabíveis e necessárias para se evitar a greve da próxima segunda-feira. Greve prometida, repito, para começar na primeira hora da segunda-feira que vem, dia 2 de setembro, ok? As empresas também acusam o Sindicato dos Motoristas aqui de Marília de intransigência nas negociações da campanha salarial dos seus associados, o que teria levado à decisão da greve. Também acusam o sindicato de primeiro alardear a greve junto à imprensa antes de fazer a comunicação desta decisão às empresas e ao Ministério do Trabalho. Ontem, falando ao Hora H, o presidente do sindicato, Moacir Baldiceira, informou que o departamento jurídico do sindicato estava providenciando a documentação necessária para fazer a comunicação da greve aos órgãos públicos e também às empresas de ônibus. Também disse que um comunicado seria publicado em jornal de grande circulação para informar a população para que ela não seja pega de surpresa com a paralisação dos ônibus a partir de segunda-feira. A Grande Bauru e a Sorriso também afirmam que o sindicato está divulgando números diferentes dos reais sobre os salários pagos aos seus motoristas e cobradores. Hoje, com a aplicação do INPC de 7,16%, que venceu em 1º de maio, que é a data base da categoria, motoristas estão ganhando R$ 1.285,96 e cobradores R$ 857,31. Esses valores foram divulgados aqui pelo Hora H há um mês, mais ou menos. Isso a gente aqui cumpre à risca o que determina o jornalismo imparcial. E a gente fez essa divulgação com todos esses números aqui e os arquivos não nos deixam mentir, não é? Por fim, as empresas de ônibus alegam dificuldades financeiras pela defasagem dos seus custos e da própria tarifa, ambos definidos em 2011, tanto os custos gerais de operação quanto a tarifa de R$ 2,15, que é cobrada atualmente. Portanto, tudo definido 2 anos antes das empresas começarem a operar aqui na cidade. E afirmaram que vão recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho, TRT, a sede deste tribunal é em Campinas, para manter os seus ônibus em circulação e evitar a greve marcada para segunda-feira que vem. 1º de maio, 1º de junho, 1º de julho, 1º de agosto, já estamos indo para 1º de setembro, 120 dias passados da data base dos motoristas e cobradores. Até agora não houve ainda um ponto final nas negociações desta campanha salarial. Já deixou de ser negociação, já é um dissídio coletivo, né, porque já foi levado para mesas redondas que não resultaram positivas no Ministério do Trabalho e agora já com a decisão de greve da categoria, descontente com os salários, dizem, vinha muito defasado, não foram recuperados pelas novas empresas, apesar
das promessas reiteradas vezes feitas aos sindicatos e aos próprios trabalhadores. Então todo mundo muito, mas muito descontente, bastante chateado, porque acreditavam que a troca da circular pelas novas empresas fosse trazer uma realidade nova para todos. Na verdade, não trouxe nem para quem trabalha nas novas empresas, muito menos para os usuários que reclamam e bastante da supressão de muitos horários em quase todas as linhas de ônibus da cidade foram suprimidos. Então tem ônibus circulando menos vezes por dia em cada uma das linhas, né? Um problema seríssimo, muito problemático, isso daí muito grave, porque isso está resultando em pontos de ônibus superlotados e ônibus igualmente superlotados em todos os horários, sem falar assento para idoso, aquele negócio de idoso não poder entrar pela porta da frente, tem que entrar pela porta de trás, aí depois volta a decisão porque perceberam que era uma bobagem inverter esse negócio, as linhas e os roteiros itinerários dos ônibus que não são informados como antes lá no terminal, e por aí vai, não quero aqui repassar a missa para os senhores não, a verdade é que está todo mundo descontente, extremamente insatisfeito e não podia dar outra coisa senão greve. Agora se vai ter greve ou não vai, se vai ser cumprida a decisão em Assembleia dos Trabalhadores das Empresas ou não, se elas vão oferecer, eles estão pedindo 15% de aumento real nos salários, as empresas ofereceram 1%, se vai ter uma contraproposta, não sei. O que eu sei é que as empresas agora, antes o sindicato parecia até que trabalhava numa sintonia muito grande, muito boa com as novas empresas, agora, pelo que está saindo da imprensa, pelo que divulgam as novas empresas, o pau está comendo entre eles também, acusando o sindicato de intransigência e por aí vai. Moral da história, são brancos que se entendam, não é verdade? O duro é que no meio dessa briga está o povo, a população usuária de ônibus, o transporte coletivo. E esse coitado do povo sempre paga a conta, sempre se lasca. Se tiver greve, de novo é o povo que vai se lascar. É uma pena. Tudo fruto da inconsequência, da precipitação e da irresponsabilidade de quem autorizou a entrada das novas empresas antes de uma decisão judicial em definitivo nesse sentido. E quem foi que fez isto? Prefeito Vinícius, mesmo alertado pelos próprios vereadores, aliados a ele na Câmara Municipal, até requerimento nesse sentido foi feito e aprovado pela Câmara, encaminhado para ele, suspenda tudo isso, espera uma decisão judicial. Ele não ouviu ninguém. Deu chamego e falou, pode assumir o serviço. Deu no que deu. Tá essa baita confusão e agora ninguém mais se entende. Olha, eu costumo dizer que a gente aqui informa sempre todos os lados de todas as notícias. E se a gente agora acabou de fazer uma crítica, uma postura, não é descer o porrete, ser inconsequente, nada disso. A gente fez uma crítica construtiva a um posicionamento do gestor municipal em relação à questão dos ônibus. Agora, a palavra aqui de um vereador aliado ao prefeito, que está fazendo a defesa do ritmo das obras que estão sendo feitas aqui na cidade. Aliás, vereadores aliados ao prefeito Vinícius estão ocupando a tribuna da Câmara Municipal todas as semanas, todas as sessões, para enaltecer as obras da atual gestão. Quanto ao ritmo, que é bem mais lento do que o normal, eles justificam pela falta de recursos disponíveis no caixa da prefeitura. A prefeitura teria herdado muitas dívidas, aí vem aquela discussão sobre os números, que eu não quero entrar de novo nesse assunto, mas diz que falta dinheiro, falta din-din, e a dívida, esse é outro problema sério, deixada pelos governos anteriores. Essa dívida está fazendo muita empresa que antes contratava com o município ficar receosa, ter lá uma desconfiança de voltar a contratar com o município, de retomar obras que estavam paradas, porque não sabe se vai receber. O presidente da Câmara, Luiz Eduardo Nardi, fez um pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal dizendo que as obras estão acontecendo. O que é solicitado à Prefeitura, via de regra, está saindo. Por exemplo, quando da retomada das obras da UPA Norte, foi no dia 7 deste mês, teve lá uma festança, depois passos de tartaruga na obra, né? Até teve dia aí de não ter ninguém trabalhando, mas quando da retomada foi solicitado uma reforma no pronto atendimento, no PA, lá da Zona Norte também. A UPA é uma coisa, PA é outra coisa. E foi autorizado pelo prefeito. Agora, o ritmo... Nardi, explica pra gente, o prefeito já determinou a reforma desse PA? Já determinou
o procedimento licitatório e a contratação das obras lá do PA. Agora, isso tudo tem um cronograma, tem que se verificar a capacidade do município de honrar esses compromissos. Há também, como foi salientado dessa tribuna, uma desconfiança muito grande de empresas que participam de certames licitatórios na cidade, com o temor que ocorra o que ocorreu na gestão anterior, de pessoas que não receberam, pessoas que tiveram, empresas que tiveram dificuldades, que abandonaram as obras, que veem com muito temor a retomada disto. Sobretudo lá na UPA, onde a obra vai ser feito, o término da obra vai ser feito com recursos próprios, num cronograma mais extenso em função da capacidade do município de pagar as empresas, com a responsabilidade de não deixar de pagar. Então, estas obras estão sendo iniciadas e vão ser feitas. É isso aí. Então, quando reclama que a coisa vai a passos de tartaruga, tem que levar em consideração tudo isso aí. A gente reconhece, o governo está apenas no seu início. Também costumo dizer que não é necessário comer o bolo inteiro para saber se o bolo é de boa qualidade. Um pedacinho do bolo você já sabe se está legal ou não, se está bem assado ou não, não é verdade? Mas ainda é um governo no seu início. É muito novo ainda para a gente fazer pré-julgamentos. Não vai funcionar, não vai dar certo. O Vinícius não é bobo nem nada, gente. Político já 3 vezes deputado, político já experiente, né? Tem o pai político há décadas. Você pode ter certeza que ele vai fazer o possível e o impossível, vai se desdobrar no intuito de uma reeleição, de manter o grupo político dele no comando administrativo, político e administrativo da cidade. Então, aqueles que já se apressam em dizer que não vai acontecer mais nada, é tudo ruim, nada vai funcionar, devagar com andor que o santo é de barro. A gente precisa, antes de mais nada, ter juízo e entender como é que a coisa funciona. E como todo político, quase sempre deixa para fazer o que tem que ser feito de fato, né, nos 2 últimos anos, que é para garantir a reeleição ou a eleição do seu sucessor. Mas, de qualquer maneira, ainda é muito cedo para pré-julgamentos. Há coisas que a gente entende que, infelizmente, não saíram do lugar. Há coisas que estão caminhando bem e a gente tem que esperar um pouquinho mais para saber que bicho vai dar nessa gestão do seu Vinícius Camarinha. É claro, é óbvio que nessa questão das obras tem uma herança, vamos usar aquela expressão dos políticos lá de Brasília, uma herança maldita, né? Dívidas que ficaram, obras que foram interrompidas, a retomada é sempre muito difícil. Pagar a conta também sempre é muito difícil. Agora, precisa ser administrador para dar conta de tudo. Vamos ver se o menino se revela esse administrador que a cidade precisa. Breve intervalo, a gente volta já. Logo após esse intervalo, para tratar da questão do esgoto. Hoje tem o lançamento das obras do tratamento do esgoto. Na verdade, a retomada é outra que ficou paralisada há muitos anos. Marcha da Cidadania e os servidores. Nós temos uma entrevista interessante aqui com o presidente do sindicato, Mauro Cirino. Já. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais
e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. De volta com o nosso Hora H, para mais um bloco de notícias, e eu estou vendo aqui no site do jornal Folha de São Paulo, que absurdo, né? A decisão da Câmara dos Deputados em Brasília ontem de manter o mandato, não cassar o mandato do deputado Natan Donadon, que está preso faz 60 dias, preso 60 dias por formação de quadrilha, por peculato. Peculato é roubo de dinheiro público. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, criticou, como todas as pessoas de bom senso nesse país, que ainda não perderam o juízo, criticou a decisão da Câmara dos Deputados, que ontem à noite, votação secreta, outra sem vergonhice que precisa acabar, outra desfaçatez que tem que acabar nesse país, porque votação secreta, ou o caboclo bota o peito, bota a cara e vai lá e diz, ó, eu voto aqui, eu voto ali, justifica o voto, tem caráter, hombridade para isso, ou que negócio que é esse de votação secreta, rapaz? Ah, vou falar para você, viu? É cada patifaria nesse Brasil aqui que não tem tamanho. E a política é campeã da patifaria. O ministro Marco Aurélio Mello, do STF, critica a decisão da Câmara dos Deputados que manteve o mandato do deputado Natan Donadon, que está preso há 2 meses. Agora temos uma situação de alguém com direitos políticos suspensos, mas deputado com mandato, disse o ministro Marco Aurélio Mello. O presídio da Papuda, lá em Brasília, está sendo homenageado, concluiu o ministro. Ele disse ainda que vai causar inveja muito grande aos demais reeducandos da Papuda a decisão da Câmara dos Deputados. Ou seja, os deputados malandros, votaram em defesa do Donadon, que está preso, condenado por peculato, que é roubo de dinheiro público. Político sabe onde o bicho pega, sabe onde ele põe a mão. Se ele está salvando o mandato do vagabundo que está preso por peculato, ele sabe que também pode ir em cana e acontecer com ele a perda do mandato. Por isso, existe esse negócio de um proteger o outro. Só pode ser isso, gente, porque não tem cabimento um negócio desse. Peculato e formação de quadrilha, condenado, preso há 2 meses, mandato mantido. Eu fico, confesso para os senhores, perdido. Eu conversava com o Ademir Marques, entre a saída do programa dele e o início do Hora H, conversava com ele e falou, estou envergonhado, estou decepcionado, desanimado com os rumos do país, em todas as instâncias, municipal, estadual, federal, extremamente desanimado, porque abriu um precedente para salvar o mandato daqueles do mensalão, condenados já. E abriu o precedente, por exemplo, e mesmo que seja tudo comprovado, tudo verídico, tudo verdade em relação ao vereador Palhaço aqui de Marília, acusado de pedofilia, ainda assim ele pode não perder o mandato. Os pares dele, se tiverem a mesma falta de vergonha na cara dos deputados lá de Brasília, ainda podem simplesmente fazer de conta que não está acontecendo nada. Olha, gente, para o mundo que a gente quer descer, viu? Ou Jesus Cristo, volte logo, pelo amor de Deus.
Olha, as obras de afastamento e tratamento do esgoto doméstico de Marília estão sendo retomadas oficialmente nesta quinta-feira. Solenidade acontece logo mais à noite, vai ser em um hotel aqui da cidade, para apresentar o projeto que deverá ser executado até 31 de janeiro de 2015. O projeto contempla 3 bacias hidrográficas do município. Barbosa, que manda esgoto sem tratamento para o Rio do Peixe, e o Rio do Peixe, que é o principal fornecedor de água para o abastecimento da cidade. Então, o copo d'água que a gente tem água do Rio do Peixe aqui. E essa água aqui é onde estava o esgoto todo da cidade. É assim que funciona o negócio, tá? Então, bacia do Barbosa, bacia do Pombo, bacia do Palmital, as 3 bacias hidrográficas contempladas pela obra do tratamento do esgoto. Através de um ajustamento de conduta assinado com o Ministério Público, a Prefeitura e o DAEM se comprometeram a coletar e tratar, além do esgoto doméstico aqui da cidade, também esgotos do distrito de Padre Nóbrega. Porém, não há nada referente aos distritos de Dirceu e Amadeu Amaral, que não possuem sequer coleta de esgoto. Não tem esgoto lá, ainda é fossa cética, não tem nada. São os 2 únicos distritos do município, são 6 distritos aqui, abandonados, hein, nesse aspecto de saneamento básico abandonado. Na Câmara Municipal, segunda-feira passada, 2 vereadores abordaram esse assunto, o Cícero do Ceasa primeiro e o Capacete depois. Nós vamos ouvir a manifestação do Capacete. Dirceu e Amadeu Amaral são os 2 únicos distritos que não têm esgoto e que possa incluir nessa obra tão importante que vai ser para a cidade de Marília. Como o vereador Cícero bem disse, lá em Dirceu, Amadeu Amaral são os 2 distritos que não têm e que nós possa contemplar esses 2 distritos com essa importante obra, tão sonhada obra que é o afastamento e o tratamento de esgoto. Olha, o projeto do tratamento do esgoto, uma obra que está sendo retomada e hoje tem a festa toda para fazer a apresentação disso, não contempla nem Amadeu Amaral e nem o distrito de Dirceu. Agora, são locais pequenos, né? Amadeu Amaral é pequenininho assim. Dirceu, se você piscar, passou Dirceu. Dá para a prefeitura, se quiser, via o seu departamento de água e esgoto DAEM, que tem que garantir o saneamento básico, dá para fazer um sistema de coleta e tratamento dos esgotos de lá. Porque se o esgoto não tem tratamento, para algum lugar ele está indo e está poluindo. Então você tem que garantir o tratamento. Numa cidade do tamanho de Marília, exige-se sistemas diferenciados. Na minha opinião, até escolher o sistema pior, que é o de Lagoas. Não vai virar uma fedentina do tamanho do mundo, próximo dos locais onde ficaram essas lagoas das ETs, as estações de tratamento de esgoto aqui de Marília. É absurdo isso daí, absurdo na minha concepção, pelo que a gente já estudou, conhece, viu em outras cidades, técnicas muito mais avançadas. Existe uma técnica por bactérias, por exemplo, que você alimenta com oxigênio essas bactérias. Então você tem que ter uma fábrica de oxigênio, né? Então é elétrico o negócio, consome energia elétrica, sim, mas você fabrica esse oxigênio alimenta as bactérias vão ganhar vida para poder comer e decompor aquilo que não presta dentro do esgoto, para soltar água limpa depois. Né? Aí elas ficam pesadinhas, ficam gordinhas de tanto comer, e elas descem, ficam no fundo dos tanques, aí você esvazia o tanque, sai todo o líquido já tratado, 90%, 95% de pureza na água, é um sistema extremamente eficiente, eficaz, e aí aquilo que fica lá embaixo, que são as bactérias gordinhas, que comeram, que foram lá para o fundo, aquilo vira um lodo que também pode ser utilizado até como adubo depois de passar por um certo tratamento. Então, há sistemas bem mais modernos do que esse que foi escolhido aqui em Marília. A gente não pode esquecer que o projeto de Marília é antigo. Esse negócio de tratamento de esgoto começou a ser... A briga na justiça começou em 1990, já se vão 23 anos. Então, o sistema de tratamento escolhido aqui é antiquado, frente ao que tem de tecnologia nova agora. Mas melhor o que vem vindo aí do que nada, né? Pelo amor de Deus, inconcebível. E lá para os distritos, onde o lugar é desse tamanho, tem sistemas pequenininhos, simples, baratos, para você tratar o esgoto. Então, o município que quer, o prefeito que é responsável, o diretor do departamento de água, que está realmente no afã, no desejo, na intenção, na boa intenção de equacionar o problema ambiental, vai lá e faz isso aí com o pé nas costas. Não custa tão caro, dá para fazer, precisa ser administrador para dar conta do negócio. A gente espera que o pessoal aí entenda disso, né?
Mudando o assunto de pato para ganso, a segunda marcha da cidadania começa a ser oficialmente divulgada amanhã, sexta-feira, através de panfletagens previstas para o centro da cidade, o terminal urbano e igrejas de todas as comunidades aqui em Marília. A mesma divulgação também está sendo feita pelas redes sociais, chamando para a manifestação marcada para 7 de setembro na Avenida Sampaio Vidal. Um dos organizadores da marcha, Antônio Vieira, fala ao Hora H, você acompanha agora. De posse dos panfletos, a partir da sexta-feira agora, a gente já vai começar todo esse trabalho. A gente pretende fazer uma inserção ali no terminal rodoviário e depois em algumas ruas aqui na cidade. Também nos finais de semana, a gente pretende atingir todas as comunidades, as igrejas onde a gente tem o contato com as pessoas, para estar fazendo essa divulgação e chamando o pessoal para participação, já que esse evento da marcha agora ele está associado também ao Grito dos Excluídos. E está confirmado, vai acontecer a segunda marcha após o desfile do 7 de setembro. Ele não integra o desfile, ele vai logo na sequência, é isso? Isso. Na verdade, o desfile oficial, né, com tudo aquilo que normalmente é apresentado, e nós vamos entrar na sequência também com essa questão do questionamento de tudo aquilo que é apresentado, né? Na verdade, se apresenta uma cidade de uma forma diferente e nós queremos exatamente levantar todas as bandeiras que ainda precisam ser corrigidas na cidade. Por isso, a marcha acontece logo após o desfile, aquilo que é oficial e aquilo que não é oficial, que não está sendo mostrado aqui da cidade. Bom, e desta vez a concentração para a Marcha da Cidadania será em local diferente do ocorrido na primeira marcha, que foi em 20 de julho. Elas vão se sucedendo, viu, gente? Vai ter mais por aí. Você vai ter os detalhes agora de onde será essa concentração com o Antônio Vieira. Diferente da outra vez, que a gente saiu ali da Praça São Bento, dessa vez nós estaremos concentrados ali no Espaço Cultural. Nós vamos seguir apenas ali pela Avenida Sampaio Vidal. Então a concentração a partir das 9h30 lá no Espaço Cultural e dali logo após terminado o desfile, saindo os últimos carros ali ou o que tiver que sair, a gente já entra na sequência na avenida fazendo a nossa manifestação. E para a gente finalizar, o Vieira explica quem pode participar da Marcha da Cidadania, como é que deve fazer para estar presente e se manifestar contra aquilo que entende de errado, absurdo que ocorre aqui na cidade. Ele deixa claro que a manifestação é aberta à população em geral. A marcha, ela não tem dono, a marcha é de todas as pessoas da cidade. A gente até colocou desde a primeira vez que todas as pessoas indignadas com qualquer situação que tenha no seu bairro em relação à questão da saúde, da educação, de transporte, tudo isso, toda essa indignação ela tem que ser colocada para fora. Quando eu falo que Marília vive um dos momentos privilegiados nessa questão de organização, na questão das pessoas saírem à rua e se manifestarem, parece que a gente passa daquele espaço que a gente viveu quase durante 30 anos de medo de manifestação, de medo de reações que poderiam ter contra um poder constituído que está aí há tanto tempo, a gente parece que está vivendo isso. Então todas as pessoas, você tem a sua bandeira, tem a sua questão de indignação, tem que vir para a rua, tem que manifestar. Aliás, acho que só dessa forma a gente vai conseguir ter uma cidade realmente símbolo de amor e liberdade. Você é chamado a votar, aliás, é obrigado a votar num país que se diz democrático. Democracia com algo que é obrigado a fazer, não combinam, né? É obrigado a fazer o serviço militar, é obrigado a votar. Vou falar para você duas coisas absurdas, né? Tem que liberar isso daí, vai votar quem quer. Aí o político que quer o voto tem que se esforçar para conseguir, para enfiar na cabeça daquele sujeito lá que é o eleitor, a sair de casa naquele dia e dar o voto para ele. Vai ter que conquistar esse voto. É diferente de você ser obrigado. De qualquer jeito tem que ir lá, até para anular o voto. Até para votar em branco, você tem que ir lá. Não tem outro jeito. É obrigatório, senão tem que justificar, não é? Então, se você já é obrigado a votar, se você é quem bota esse pessoal da política lá, e o pessoal paga impostos, o dinheiro que está lá é teu, e nada é revertido em seu benefício, ou o que vem é uma migalha frente ao muito que você paga, por favor, se manifestar, protestar, gritar contra, é o mínimo que qualquer cidadão responsável deve e pode fazer. Mudando um pouco o assunto, o valor do novo salário mínimo deverá ser de R$ 722,90. Nossa, que enormidade, não? R$ 722,90, segundo anúncio feito pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Ela esteve no Congresso Nacional para entregar ao presidente da Casa, deputado Renan Calheiros, a peça orçamentária
do país para o ano que vem. Atualmente o salário mínimo é de R$ 678. A previsão é que ele suba ano que vem para R$ 722,90. O reajuste passaria a valer em 1º de janeiro de 2014. Antigamente era maio, né? Aí o ex-presidente Lula trouxe para 1º de janeiro. O texto, obviamente, dessa peça orçamentária tem que ser votada pela Câmara dos Deputados, pelo Senado até o final desse ano e, sendo aprovado, o salário mínimo vai de R$ 678 atualmente para R$ 722,90. Ok? Apesar de pedido formal protocolado na Prefeitura há uma semana, o Sindicato dos Servidores continua sem resposta sobre a retomada das negociações da campanha salarial deste ano. Nenhuma das cláusulas foi atendida pelo município, nem a reposição inflacionária nos salários dos servidores de 7,22%, que apesar de ser constitucional e prevista em lei municipal, continua na justiça e sem decisão. Até o que está em lei aqui em Marília não é cumprido, rapaz. Eu nunca vi um negócio desse. O presidente Mauro Cirino comenta os pedidos feitos nesse documento protocolado na última sexta-feira na Prefeitura, assinado também pela Associação dos Vigilantes Patrimoniais. Nós protocolamos o pedido para que a gente possa discutir novamente a pauta, né? Essa pauta praticamente não foi discutida. Nós tivemos a reunião com a administração a respeito da recomposição salarial. Teve aquelas propostas todas, não foram aceitas por Assembleia e a Assembleia decidiu pela ação judicial. Então isso nós estamos discutindo judicialmente. É por este motivo que vocês não incluíram nesta reivindicação nada referente a salário? É por isso, porque já tem a ação judicial, a gente crê que eles vão se manifestar lá. O que também nada impede da administração sentar e querer discutir o assunto, isso aí não tenha dúvida. Agora, as outras questões, como a volta do pagamento para o último dia do mês, a questão de poder negociar 10 dias das férias, o plano de carreira, que é um assunto que já vinha desde as outras administrações sendo falada. Então a gente quer realmente discutir isso, né? E alguns outros pontos que a gente entende ali também necessários, essa questão do cartão de compra, ou permanece a cesta básica, a gente precisa discutir isso, porque a administração, se ela tem intenção, ela tem que nos apresentar um valor. Não pode ser o mesmo valor que ela paga na cesta básica. É lógico, ela compra 5, 6 mil cestas, o valor cai consideravelmente. Agora, a proposta é de começarmos aí, se for para implantar, de começarmos com um valor para que a gente possa chegar até o valor que é pago na Câmara Municipal, que é hoje em torno de R$ 340, enquanto os demais servidores do DAE e Prefeitura estão com a cesta a R$ 92. Ora, É que nós temos aqui em Marília duas categorias de servidores municipais. A primeira categoria está lá na Câmara. Os de segunda categoria estão na Prefeitura e no DAE. Só pode ser isso, porque ambos são servidores públicos municipais. Apesar disso tudo, gente, a gente tem que acreditar que as coisas vão melhorar, né? Não dá para a gente ficar simplesmente achando que de agora para pior é um pulinho. Pelo amor de Deus, vamos ter um pouco de esperança, apesar do desânimo de todos. Apesar da demora em responder à solicitação dos servidores, o presidente do sindicato acredita que a Prefeitura não vai deixar de cumprir as promessas que foram feitas pelo prefeito durante a campanha eleitoral. Dentre essas promessas, foram muitas, hein? Está tudo gravado. Tem aquela proposta de valorização dos servidores municipais. Fala, Mauro. A gente entende que ela tem sim que sentar e negociar. Agora, fica numa situação complicada. Para mim, Mauro, não. Para essa administração que durante a sua campanha eleitoral disse que valorizaria o servidor público, né, de que faria o melhor possível para o servidor público. Não foi isso que aconteceu recentemente, a gente tem visto, né, pelos projetos de lei que foi encaminhado. Eu espero que eles não continuem agindo dessa maneira. Então, a todo momento, o sindicato, os servidores estão dispostos à negociação. Eu acho que tem que partir isso também da administração municipal, mostrar que ela tem interesse, sim, em resolver essas questões. Ora, é difícil de acreditar, né? Difícil de acreditar, porque funcionário público só tomou paulada para a cabeça no atual governo. Não, mas está fazendo isso que vai melhorar lá na frente. Tomara Deus que melhore. Agora, adianta você chegar com um prato de comida depois que o cara morreu de fome? É difícil isso. Pensa direitinho, ó, chegou aqui a sua ração, mas o cara já está morto de fome, como é que faz? Também é mais fácil dando um golinho de cada vez do que ficar na secura, sem nada, garantindo ou prometendo
que lá na frente vai dar alguma coisa a mais. Precisa pensar direito esse negócio. A recomposição inflacionária nos salários dos servidores, que não foi concedida e permanece na justiça, pode transformar-se em problema futuro, aliás, problema grande para a administração. Mauro Cirino entende que o sindicato vai ganhar a causa na justiça e a prefeitura terá de fazer o pagamento dessa recomposição com a devida correção dos valores. Ó, que a data base é 1º de abril, de lá para cá já vai uma cara, hein? Diga aí. A gente entende que nós vamos reverter essa situação do Silas aqui. O Silas, infelizmente, entendeu que não há legislação que trata do assunto. O que eu repito aqui, eu acho um absurdo. Nós temos, sim, a Lei 11, tem um capítulo exclusivo que fala da negociação salarial. E agora nós estamos recorrendo, aguardamos. Agora, eu repito aqui, nada impede do prefeito tentar negociar essa questão salarial. Até porque eu entendo que nós vamos reverter essa situação e, revertendo, isso pode causar um custo muito grande para a administração municipal. Por quê? Não é só o repasse inflacionário, mas todas as correções desde abril. Então, se isso demorar, quanto mais tempo demorar, pior poderá ser para a administração municipal. Ora, Passarinho come pedra porque sabe o fiofó que tem. Então, toda ação tem uma reação. As pessoas têm que ser sabedoras disso, né? Para finalizar o programa, lembram-se daquelas obras todas que haviam sido licitadas e ganhas na prefeitura por uma empresa da qual o secretário de obras, Emílio Moraes, era sócio até abril deste ano? Marília é a terra dos absurdos. O que você acha que não pode, não acontece, não é plausível, não é moral. Aqui, meu filho, é fichinha. Aqui acontece de tudo, de tudo. Mas aquelas obras lá, as licitações foram canceladas, foram simplesmente suspensas. E agora a prefeitura abriu novas licitações para parte dessas obras, né? E hoje, dia 29, hoje é dia 29, né? Isso. Hoje, dia 29, já começou a vencer prazo para a entrega das propostas de outras empresas para essas mesmas obras que haviam sido ganhas anteriormente pela empresa da qual era sócio secretário de obras do município, aquele que cuida desse negócio todo. É absurdo, rapaz. Só aqui. Isso, a prefeitura só voltou atrás porque o Ministério Público, o promotor de justiça, pegou no pé. Está investigando, já ouviu um monte de gente, vai sobrar, vai ter chabu esse negócio aí. E aí a prefeitura, então, provavelmente receosa, voltou atrás. Fornecimento de material e mão de obra para ampliação da Unidade Básica de Saúde UBS Alto Cafezal, 9 da manhã de hoje, encerrou o prazo para a entrega das propostas, 9h10 abriu as propostas, a essa hora já sabe quem ganhou, deve ser publicado amanhã no Diário Oficial. Material e mão de obra para ampliação da UBS Planalto, também hoje é o vencimento do prazo para a entrega das propostas, na verdade venceu meio-dia, meio-dia 10 já abriu as propostas, já deve ter o ganhador, amanhã nós já vamos saber, muito provavelmente. Depois tem a reforma e a ampliação da UBS São Miguel, para amanhã, 9 horas da manhã, apresentação das propostas, 9h10 abre os envelopes, e também amanhã mais duas, ao meio-dia, a ampliação da Unidade de Saúde da Família Anis Badra e às 3 da tarde a ampliação da Unidade de Saúde da Família Jockey Clube. Entrega, daí 10 minutos já abre os envelopes e anuncia o ganhador. Aí depois tem mais, né? Depois tem no dia 2, que é segunda-feira que vem, ampliação da Unidade de Saúde da Família de Padre Nóbrega, no dia 2 também a do Figueirinha, no dia 2 também a do Jânio Quadros, no dia 3, terça-feira que vem, da Vila Barros, depois da Vila Real e por aí vai. Tudo relacionado à área da saúde. Tem algumas obras também cujas licitações foram canceladas porque também haviam sido ganhas pela empresa da qual era sócio secretário de obras do município, né? Na área da educação. Essas aí ainda não saiu publicado no Diário Oficial quando é que as licitações serão abertas. É a mesma coisa o que aconteceu aí no episódio dessas obras, do prefeito ele ter uma padaria e todo o pão comprado na administração é comprado da padaria dele. Fácil, né? Fichinho um negócio desse, né? É aquele negócio, eu empreguei meu parente porque é o melhor técnico que existe nessa área. Não é porque é meu parente, é por causa disso. Contrata o segundo melhor, fica mais bonito.
e não quer ter o parente, porque aí é crime, é nepotismo, não é? Aí a gente vai entrar em outros assuntos que não vamos perder tempo agora. Um abraço a todos, muito obrigado pela companhia, pela audiência. A gente volta com mais uma edição do Hora H amanhã, sexta-feira. Tchau, tchau.